Olá, muito bom dia! Gostaria de desejar a você um excelente dia. E para ser um dia excelente, como é importante nós meditarmos, tirar um tempo para ler as Escrituras. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia. Você deve ter uma Bíblia na sua casa, seja das edições Ave Maria, edições paulinas, seja da Sociedade Bíblica, não vem ao caso. Todas estas têm o texto no qual nós vamos meditar hoje. Está em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 17 até o verso 23, ok? Então acompanhe comigo 1 Coríntios 1, 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Esta é a leitura que nós acabamos de fazer, então, em 1 Coríntios 1, do verso 17 ao 23. Só nesta leitura aparecem 3 vezes a palavra loucura. A primeira está no verso 17, que diz: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então, logo no início do verso 18 aparece essa palavra. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas na sequência ele diz, no verso 18, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a palavra da cruz é loucura para os que se perdem ou perecem, mas para quem já está salvo, ela é o poder de Deus. Outra ocasião que aparece a palavra loucura está no verso 21, que diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aparece agora a palavra loucura falando da pregação. A pregação, hoje nós estamos em tempos modernos, diferente, né? A ciência se multiplicou, tem várias formas, né, que as pessoas têm acesso à informação, mas Deus está falando que a pregação ainda é necessária. Porém, para o mundo parece uma loucura, mas a pregação é importantíssimo para que as pessoas possam ouvir e crer nessa palavra da cruz. E o outro texto que aparece então, essa palavra loucura, está no verso 23, que diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo
para os judeus e loucura para os gregos. Então Paulo está nessa carta aos Coríntios dizendo o seguinte, que a palavra da cruz é loucura, né? Quando você fala para alguém a respeito da palavra da cruz, ele vai dizer, é loucura isso. Ele também está dizendo que aprove a Deus salvar você, salvar a mim, salvar ao homem pela loucura da pregação. E ele também fala que, no verso 23, que nós acabamos de ler, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Ele mostra a pregação dele, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo, que está no verso 23, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Não cabe na cabeça dos gregos, na cabeça dos judeus é um escândalo, mas Paulo diz, nós pregamos a Cristo crucificado. Que mensagem é esta? Que palavra é esta? A loucura da cruz. Eu e você nascemos pecadores, destituídos da glória de Deus. Eu nasci em 1962, talvez você tenha nascido em 1990, no ano 2000, no ano 2002, não vem ao caso aqui, mas existe uma palavra da cruz, que é loucura. Qual é essa palavra? Antes de eu nascer, antes de você nascer, houve um sacrifício lá atrás. Pela história, há mais de 2000 anos atrás. Pela Escritura, desde a fundação do mundo. Deus, sabendo do pecado e que o homem se rebelaria contra o seu Criador e o homem então pecou, Deus já providenciou uma salvação. Essa salvação através do seu Filho Jesus Cristo. Ele envia o seu Filho e pela Escritura é-nos dito que ele veio buscar e salvar o perdido. Pela Escritura, quando ele fala à Virgem Maria, o anjo Gabriel fala à Virgem Maria, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso está em Mateus 1:21. Quando nós lemos João 1:29, João Batista batizando aquelas pessoas, inclusive o Senhor Jesus Cristo, ele olha para Jesus e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo veio com uma obra específica, morrer na cruz do Calvário. Isto tem uma importância tremenda, por quê? Em João 12:32, a Bíblia nos apresenta o seguinte, Jesus dizendo, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Quando Satanás estava pensando que Jesus estava sendo derrotado na cruz do Calvário, ele estava sendo morto, ele estava sendo crucificado, na verdade ali estava acontecendo o maior milagre da história do universo. Jesus estava nos atraindo, não fisicamente, porque eu estou aqui, você está aí, mas o milagre da salvação. Jesus, ao ser levantado da terra, ele morre naquela cruz. E o que acontece no corpo dele, naquele momento, na crucificação, nos é descrito em Romanos 6:6. Ali diz assim a palavra de Deus, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo. Ou seja, eu e você nascemos pecadores. Eu e você não tínhamos condições de livrar do pecado, mas Jesus na cruz nos atrai em seu corpo e leva à morte o meu, o seu, o nosso velho homem. Então a cruz é algo extremamente importante
para a humanidade. Foi onde nós encontramos a nossa salvação, é onde nós encontramos a morte do nosso velho homem, é onde nós fomos participantes desta obra tremenda que também é descrita em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, que nos diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Eu e você fomos participantes da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Qual o objetivo da cruz? Nos matar o nosso velho homem, destruir o corpo do pecado, para que ao terceiro dia, quando houve a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus nos alcança, nos levando a ressuscitar juntamente com Ele, conforme Efésios 2,6, que nos diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, fomos atraídos na cruz, morremos com Cristo na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia, quando Ele ressuscitou, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Por isso que nós confessamos, Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esta obra, esta salvação está disponível a você agora, hoje. Por isso que nós lemos 1 Coríntios capítulo 1, do verso 17 ao 23, porque aqui fala de 3 loucuras. A loucura da obra da cruz, que é descrita no verso 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para mim e para você que crê nessa obra, é o poder de Deus. Mas ela também apresenta uma loucura. Como é que Deus salva alguém? É por isso que eu estou fazendo isso agora. É uma loucura que eu estou fazendo. Eu estou pregando para você essa obra que parece ser loucura, mas quando você crê, se torna o poder de Deus. Estamos pregando, crendo que Deus pode operar um milagre na sua vida. E infelizmente, os judeus acham essa obra um escândalo. Os gregos acham essa obra uma loucura, mas o apóstolo Paulo diz: nós pregamos a Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Se você deseja salvação, creia agora nessa obra sobrenatural, onde fomos aceitos em Cristo Jesus. Ok? Um grande abraço, um excelente dia para você. Foi um privilégio poder testemunhar desta verdade aos nossos corações. Tchau!